13, crise, clímax e resolução. Vocês lembram lá no capítulo 8 que a gente falou de incidente incitante e o McKee disse que o incidente incitante é o evento mais importante da história? É o primeiro grande evento da narrativa e que uma história tem um design dividido em 5 partes. Então a segunda foi as complicações progressivas. E agora a gente vai para a terceira, quarta e quinta, né? Crise, clímax e resolução. Crise é a terceira parte desse design dividido em 5 partes. Crise significa decisão. Toda cena, os personagens eles tomam decisões do que fazer, do que falar. São pequenas decisões. Crise de verdade é quando a decisão é suprema. A jornada do protagonista, a gente tem que pensar assim, né? Ele já passou por tudo. Ele já fez tudo o que ele podia fazer, possível e impossível, para conseguir alcançar o seu objetivo. E não conseguiu até agora. Ele tá exausto, se encontra no fim da linha. E sua próxima decisão, sua próxima ação é a última. Não tem mais segunda chance. Esse momento é o ponto de maior tensão da história. É finalmente a hora de saber, tanto o personagem quanto o leitor, o espectador, o que vai acontecer. A crise é a cena obrigatória da história. Naquele momento, né, desde o início, desde o incidente incitante, o espectador, o leitor, está acompanhando ali a história, a jornada do protagonista, esperando por esse momento que esse protagonista vai ficar cara a cara com o antagonista. O público está cheio de ansiedade, se mistura ali um pouquinho com incerteza, não sabe exatamente o que vai acontecer, mas a expectativa é alta. Então a crise, nesse momento, deve ser um verdadeiro dilema. Já falamos de dilema aqui nos capítulos anteriores. E aí, pá, entra aquela última tentativa do herói de conquistar seu objetivo, fazendo ou dizendo algo que vai mudar pra sempre o destino do protagonista. E essa cena vai revelar o valor mais importante do personagem e da história. Se houver qualquer dúvida de qual é o valor central, o valor mais importante, depois dessa ação do protagonista, dessa decisão da crise, esse valor vai ficar bem mais claro. Não vai ter como ter dúvida mais. Claro que durante essa crise, a força de vontade do personagem vai ser testada. É muito mais difícil você tomar decisões do que simplesmente agir. O pior é que a gente protela pra decidir alguma coisa, né? E quando decide, a gente vê que, caramba, nem era tão difícil assim, é uma coisa viável, dá pra fazer. Mas pra gente decidir esse algo, a gente precisa muito de força de vontade. A crise dentro do clímax. Essa ação que o protagonista escolhe fazer causa o clímax da história, que pode ser positivo, negativo ou os dois. Um clímax construído ao redor do ponto de virada é o mais satisfatório de todos. E o personagem, depois de tudo aquilo que ele já fez para conseguir seu objetivo, ele pode ou não conseguir o objetivo. O que importa é que ele tem que conseguir ou não de uma maneira que ele não espera. Colocação da crise. A localização da crise é determinada pela duração da ação climática. Geralmente, crise e clímax ocorrem nos minutos finais, nos momentos finais da história e numa mesma cena, num mesmo momento. Nessa parte do livro, o McKee dá uns exemplos de filmes nesse capítulo, né? De onde se encaixam esses momentos de crise, de decisão da crise, voltando desde o momento do incidente incitante. É bem bacana, são alguns filmes bem conhecidos, então é legal você ver qual é o incidente incitante e o que levou até o momento da decisão da crise e do clímax. O design da crise. Na maioria das vezes, a decisão crítica vem logo antes dessa ação climática. Porém, não é impossível a decisão vir depois do momento do clímax, mais pra frente, em outro ambiente. Mas nesse caso, o escritor ele tem que conseguir encaixar de alguma forma as duas cenas na mesma narrativa, fundi-las, mesmo que elas não estejam conectadas, uma logo após a outra, porque senão você drena a energia do espectador, do leitor, e perde totalmente o efeito pretendido. A decisão da crise deve ser um momento estático deliberado. Na verdade, é uma cena obrigatória, como já foi dito. Não dá pra passar batido por esse momento, acelerar, passar rápido, não explicar direito, não contar o que tem que ser contado. O público quer sofrer junto com o protagonista. Esse é o momento de sentir tudo, deixar pra sentir tudo que o protagonista tá sentindo. Você vai passar essa emoção pro espectador. Clímax, finalmente. Chegamos à quarta parte do design dividido em 5 partes. Esse momento, que o McKee tá chamando de reversão maior culminante, não precisa necessariamente ser um momento cheio de barulho, violência,
Ele tem que ter muito significado. E significado produz emoção. É quando justamente ocorre aquela mudança do valor, da carga, lembra? Do positivo ao negativo, do negativo ao positivo. A mudança agora é total e irreversível. E o significado dessa mudança é o que vai mexer com o coraçãozinho do público. E ele não tá querendo dizer matar a personagem, gente. Não é simplesmente, vou matar o protagonista pra todo mundo chorar e ficar triste. Não, não é isso que ele quer dizer. Vocês entenderam. E como qualquer coisa na narrativa, essa cena, enfim, ela tem que ser clara, tem que ser pura, não pode ser forçada, ela tem que ser autoexplicativa. Não dá pra ser confusa e você ter que ficar explicando com diálogo o que tá acontecendo. Senão, perde o efeito. Não dá. E, obviamente, tem que ser coerente. Tem que se aplicar às características da sua narrativa. Tem que ser apropriada às necessidades daquela história. E o clímax é aquele seu grande salto imaginativo. Sem ele, você não tem história. E aí o McKee, por conta disso, vai dizer aqui uma coisa que funciona muito bem pro cinema, eu acho, né? E eu não sei até que ponto isso funciona bem para o romance, para a escrita literária. Podemos discutir depois, eu não quero causar polêmicas. Há controvérsias, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que o clímax é tão importante, ele é tão um ponto central da história, que você primeiro pensa no clímax, você cria o clímax e você parte da história de trás pra frente. E aí que você vai começar a reescrever daquele momento, voltando até o incidente excitante no início. Ele até diz que na vida real o fluxo é de causa e efeito, mas na criatividade é o contrário. Não vou debater isso neste vídeo. Não dá tempo. A ideia do clímax surge sem apoio? Sem suporte na imaginação. Enfim, como todo bom escritor de literatura, a gente sabe que quanto mais tempo a gente passa escrevendo, e a criatividade é que vai criando novos clímax, novas tensões, novos conflitos. Mas quem sou eu, né, pra falar sobre isso? Não sou propriedade nenhuma, vamos, sigamos. A gente precisa do clímax. E daí a gente volta, né, trabalha do final pro início, trabalhando em todos os comos e porquês. Agora a gente precisa se preocupar em encaixar todas as ideias, contra-ideias, imagens, beats, diálogos, tudo que tenha relação ou dê pistas para aquele desfecho que é o clímax no final da história, em direção, obviamente, sempre àquela grande recompensa. É interessante que quando você realmente pensa no clímax primeiro e depois vai reconstruindo a história de trás pra frente, todas aquelas cenas que não servem pra nada pro final da história, pro desfecho, você simplesmente pode cortar sem medo. E fica a dica, se na sua história permitir, é claro, você pode colocar o clímax das subtramas que você criou no mesmo momento do desfecho, né, do clímax da trama principal, da trama central. Falar é fácil, né, McKee? Quero ver fazer isso. Boa sorte. Mas se não for rolar, claro, você vai resolvendo as subtramas um pouquinho antes da trama final também, pra não brigar ali com a tensão dela, né? Da importância da trama central. Outra reflexão do McKee aqui nesse final de capítulo é que ele fala que, o que daria também caldo pra um vídeo inteiro, é que, de debate, ele fala que os finais negativos não necessariamente funcionam menos que os positivos. Ele fala que muitas pessoas que buscam o final feliz das histórias porque a vida já é uma tragédia, tudo de ruim acontece, eu quero ver o filme, eu quero, né, um entretenimento feliz pra me fazer bem. Ele diz que essas pessoas acham que a felicidade significa jamais sofrer. Palavras do McKee, não sou eu que tô dizendo. Se vocês discordam, vão lá reclamar com ele. Mas eu concordo um pouquinho, bastante até, quando ele fala que a profundidade da nossa alegria, da nossa felicidade, é proporcional, está ligada à profundidade do nosso sofrimento. Veja O Senhor dos Anéis, por exemplo, e esse aqui é um exemplo meu, não do McKee, eu que tô colocando essa história. A gente acompanha a jornada do Frodo desde o início até o momento da destruição do Um Anel, certo? Cara, bota sofrimento nisso, a gente acompanha aquela história e fica sem ar, certo? Fica sem fôlego, de tanto que você, né, tem aquela expectativa toda pro final e a gente tá sofrendo junto. Quando acontece, quando a gente tem esse desfecho, a recompensa, a sensação é maravilhosa. A gente sente que é o personagem, tá vivendo aquilo. Quanto mais essa carga de sofrimento existe, eu acho que a alegria depois no final, proporcionalmente, né, é também majestosa. Mas não importa se o filme ou a história acaba bem ou mal. O que o público quer é a emoção, é se emocionar, é sentir.
A gente quer a satisfação emocional. E quem determina qual emoção que vai satisfazer o público? O escritor. E como o McKee adora repetir, a gente faz uma promessa para o leitor, leva esse leitor na jornada e no final a gente entrega algo que ele não espera. Isso é o que separa o artista do amador. O final tem que ser inesperado, mas inevitável. Algo que quando o espectador olha para trás e refaz o caminho do protagonista, tudo faz sentido e ele vê que não podia realmente ter sido de outra forma, embora ele tenha ficado surpreso, né, e não esperasse por aquele final. E aí o espectador vai perceber que só podia ser daquele jeito que o autor criou. O McKee claramente não conheceu nenhum millennium na vida dele ainda, né? Como disse Truffaut, a chave para um grande final é criar uma combinação entre espetáculo e verdade. Resolução. Última parte do design de 5 partes. Yes. A resolução é qualquer coisa que foi deixado para trás, foi deixado não de lado, mas que sobrou depois do clímax. E você pode fazer isso de 3 formas, né? Tem 3 usos possíveis para a resolução. Primeiro, talvez você não tenha ainda fechado, né? Não tenha tido ainda o clímax de uma subtrama e agora ela tá precisando de um final. E aí o que o McKee diz é que você pode talvez trazer a trama central para essa resolução também de alguma forma, para criar uma conexão e criar mais interesse, para não ficar uma coisa muito do tipo, mas essa subtrama eu já não quero mais saber. Então você bota algo da trama central e traz a atenção de volta do leitor, do espectador. 2. Mostrar as consequências do clímax. Às vezes não dá para mostrar naquela história as consequências que esse clímax teve para os personagens secundários, mas o público sabe o que aconteceu e ele tá querendo ver aquilo. Então esse é o momento para você mostrar e satisfazer essa curiosidade do leitor, espectador. 3. Se esses 2 não servem para sua história, toda história precisa de uma cortesia. Eu acho que isso vale todo filme, né? Mas eu acho que isso vale para livros também. Adoro um epílogo, gente. Epílogo é bom demais. E a ideia do McKee aqui é justamente aquele respiro, você terminou do clímax, a história acabou, você tá mega satisfeito, mas aí vem um epílogo, né? Vem essa linha, essa descrição final que é para você recuperar o fôlego, para você conseguir organizar os pensamentos, né? Digerir aquela história e não sair esbaforido do cinema ou terminar o livro de forma esbaforida. Vai falar isso pro Lars von Trier lá com o Dançando no Escuro. Maluco! Eu só vi uma vez no cinema pra nunca mais. O filme é excelente, eu não tô falando mal e tal, mas sem brincadeira, eu fiquei acho que uns 15 minutos chorando depois que os créditos tinham acabado, eu ainda tava lá chorando na sala de cinema, as luzes acesas e eu lá... Cadê a resolução pra eu respirar? Lars von Trier. Fechamos a parte 3, fechamos também mais um capítulo, o próximo é a parte 4, o escritor no trabalho, com o capítulo 14, o princípio do antagonismo. Até a próxima, beijo, fui!